Olá, boa noite, bem-vindo. Ah, Bem-vindo aqui no Goethe-Instituto Porto Alegre para nossa encontro com a coordenação da URGS, pela senhora professora Gerson Neumann. E temos duas palestrantes hoje sobre o visita guiada a Cacanha do Dome Sem Qualidades, de Robert Musil, vai falar o Catherine Rosenfield. Boa noite, senhora. E sobre o assunto Mulheres Sem Qualidades, uma leitura sobre gênero e eticidade em Hegel, vai falar a senhora Marolene Miranda. Bem-vindo. Bom evento para todos hoje à noite. E vou passar a palavra para a senhora Jess. Muito obrigado, Stefan. Um prazer estar aqui. Obrigado por podermos estar aqui no Goethe Instituto. É sempre um prazer estar aqui. Boa noite. Saúdo as colegas na mesa. Estou bem acompanhado aqui. Saúdo as pessoas que vieram para cá fisicamente e saúdo a todos que estão aí online. E também é muito interessante esse diálogo que a gente está tendo. Então, hoje nós estamos no segundo evento do nosso programa, que é Literatura, Filosofia e Literatura, né? É uma jornada que a gente está fazendo. Vamos fazer 3 encontros nesse ano, nesse semestre. Esse é o segundo. Tivemos o primeiro em setembro, esse é o segundo agora em outubro e vamos ter mais um em novembro, né, Marlore? E a ideia é justamente trazer a discussão entre filosofia e literatura e também dialogar entre as universidades, né, a PUC, a URGS, e trazer essa conversa para o Goethe Instituto também. Então, é uma triangulação e, e no próximo semestre também vai ser assim. Vamos fazer um encontro aqui, outro lá e outro cá. Então, essa é a ideia. Para isso, eu preciso agradecer, né, por podermos fazer isso às instituições, né, ao Goethe Instituto, ao PPG de Filosofia da URGS, né, ao qual a Catherine está vinculada, ao PPG de Letras da URGS, ao qual nós dois estamos vinculados, né, isso é bom, ah, a PUC do Rio Grande do Sul, a Escola de Humanidades, e também tem o PPG né, da Escola de Humanidades, que é o da Filosofia da PUC. E também o CDA, né? CDA, Centro de Estudos Europeus e Alemães, do qual também Catherine e eu fazemos parte como fundadores, como pesquisadores fundadores. Parceiro muito importante nesse contexto de literatura, filosofia, língua alemã e Brasil, né? Então, isso é muito importante para nós todos. Então, como eu disse, estou muito bem acompanhado aqui. Nós vamos fazer da seguinte forma. Uh, Catherine vai falar sobre a visita guiada a Cacania, é assim que se diz? Cacania ou Cacania? Cacania, do Homem Sem Qualidades, de Robert Musil. Tá? E já dou o título também da Marlore, né, que o Stefan também já colocou, mas eu repito, Mulheres Sem Qualidades, né, uma leitura sobre gênero e etnicidade em Hegel. Aí eu passo imediatamente a apresentação da Catherine para poder dar a voz à Catherine. Então, Catherine Olzenmaier Lehrer Rosenfield, Austria, lest das mal, né, Catherine? Sim, sou um bisschen, né? Vamos lá. Colega austríaca, né? A formação da Catherine é em Viena, Salzburg, Paris. Doutorado dela foi em literatura francesa pela Universidade de Salzburg. Ela atualmente então está na URGS desde 84. Ela tem um pós-doc pela Escola Normal Superior de Ulm, Paris, né? E também Massachusetts. Atualmente ela é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é editora da revista Filia, membro, que eu já falei, do CDA,
Atua em redes de pesquisa, isso é muito importante, nacionais e internacionais. É líder de grupos de pesquisa, por exemplo, filosofia e literatura, né? Conversamos há pouco sobre isso. E também discursos filosóficos sobre a arte. Membro do grupo de pesquisa, as duas pertencem, né? Ao, não sei como é que se lê isso, é o Núcleo de Estudos Hegelianos, projeto de pesquisa, né? E a Catherine também trabalha há muito tempo já com o Robert Musil, que também é, né, um projeto pessoal, na perspectiva da tradução, teoria e prática da ficção moderna. Tem experiência na área de letras, teoria literária e também onde ela trabalha estética, Guimarães Rosa, filosofia e literatura, psicanálise e literatura brasileira. Tá? Muitas publicações, muitas palestras, muitas participações muito importantes da Catherine aqui. Passo a palavra, Catherine. Obrigado. Em outras palavras, ela é velha. Porque, então, eu talvez deveria ter dito visita guiada a Viena, né, do Homem Sem Qualidades, porque esse romance que eu traduzi, que é um romance quilométrico, de mais de 2.000 páginas, ele não é muito bem conhecido aqui no Brasil. Eu agradeço muito ao Gerson por organizar esse ciclo e a convite da Marlore, minha velha amiga da filosofia, e vocês que estão aqui e online. Então, eu vou apresentar um trabalho que é um pouco longo e pesado, né? Que eu traduzi esse romance nos últimos 2 anos, ele vai sair no ano que vem, e vou falar um pouquinho sobre essa viagem que o Homem Sem Qualidades faz. É, é um monumento da literatura, né? É um monumento da mesma envergadura que Proust, Joyce, Virginia Woolf, Thomas Mann, mas é uma obra que é muito menos conhecida por ser muito mais exigente do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de uma epistemologia das ciências. E também é uma obra, quando a gente se dá o trabalho de reler, muito mais contemporânea do que os 4 autores anteriores. Sobretudo quando a gente relê em paralelo Thomas Mann, Joyce e Musil, o Proust e Musil. Musil parece ser um contemporâneo nosso, do século XXI, enquanto os outros são um pouco de uma outra época, né, do século passado, eles nos falam de... E isso também dá um certo charme aos outros autores, né? Eles pertencem a uma outra época que nós olhamos com olhos muito mais queridos, provavelmente. Então, outro lado que torna o Musil um autor difícil é que ele vê o mundo com outros olhos. Ele não foi predestinado a ser autor como Virginia Woolf ou Joyce, que já escreviam com 8, 9 anos, publicavam, né, nessa tenra idade. Ele era de uma família de cientistas, educado como num colégio militar, né, num ginásio militar, depois virou engenheiro, fez engenharia e estudou psicologia e filosofia, psicologia experimental, e fez sua tese na área de epistemologia com uma visão pioneira sobre as virtudes e os vícios, né, do empiriocriticismo, ou seja, uma teoria materialista do físico Ernst Mach, que era um grande físico da época, respeitado por Einstein, por Boltzmann, por todos os grandes cientistas da época. Então, os ensaios de Musil investigaram as implicações sociológicas do rápido desenvolvimento independente das ciências modernas, ou seja, das ciências a partir de Galileu em diante das ciências matematizadas. E ele via com muito mais clareza do que os outros, artistas sobretudo, mas também pessoas cultas e sociólogos, por exemplo, ele seguia a sociologia nascente de Max Weber, dos discípulos Paul Honigheim, que escreveram longas histórias sobre a educação.
Ele criticava esses sociólogos por não entenderem bem os novos caminhos das ciências exatas. Ele diz, por exemplo, que esses autores, né, como Weber e Horkheimer, eles têm ainda uma ilusão residual do holismo iluminista. Ora, a tendência das ciências atuais, né, e das ciências de Musil em diante, é, em geral, da tecnologia da modernidade, é totalmente contrária ao espírito do século XVIII. Ela não tem mais, as ciências não têm mais uma imagem norteadora do mundo, não tem mais ein Zeitbild, né, uma imagem do tempo, uma imagem da época. Elas se parecem muito mais com o espírito do esporte sensacionalista, né, do esporte de recordes, sem objetivo além da maximização dos próprios esforços. Então, no capítulo 11, esse grande romance, que é O Homem Sem Qualidades, que é uma delícia de ler, de um fogo de artifício de ironias, ele compara as ciências modernas e as ciências que nós conhecemos hoje, que nós lamentamos hoje na sua brutalidade, apesar dos muitos benefícios, né? Ele as compara com a imagem das competições do ciclismo, né? No qual cada competidor é tão frenético que ele vê nada do mundo além da roda do competidor da frente. Então, ele vê as ciências como totalmente concentradas, e sobretudo as ciências que têm interface com a tecnologia, né, com o desenvolvimento de novas tecnologias, né, que dão lucro, apenas concentrados em maximizar, né, os novos conhecimentos, as novas explorações tecnológicas do seu conhecimento. Então, agora eu vou um pouco para o enredo, o primeiro plano do enredo, né, a superfície do romance, que nos oferece, à primeira vista, uma crônica dos últimos dias da dupla monarquia austríaca, né, do Império Austro-Húngaro, em torno de uma ação patriótica situada no ano 1913. Mas o autor chama esse país não de Áustria, ou Império Austro-Húngaro, mas de Cacania, um acrônimo, né, que brinca com o emblema, com a sigla K e K, Kaiserlich e Königlich, que significa imperial e real, e ao mesmo tempo tem uma assonância com KK, em alemão significa cocô, porque o cocô, deste Freud, sabemos, é o primeiro objeto do autoerotismo, né, da criança. Então, vocês veem, assim, nessas pequenas alusões, né, Musil faz, assim, tantas alusões à economia, psicologia, epistemologia, filosofia, ciências exatas, etc. Então, no entender do autor, a Áustria representa de modo exemplar os equívocos infantis e, longe de estarem à altura das exigências que a modernidade coloca para a humanidade, ela representa essas atitudes disfuncionais que reinam também no resto da Europa. Mas, por ser um país mais atrasado, né, um país marginal, fronteiriço, né, do leste, por ter tido esse desenvolvimento mais lento, ele representa as falhas, né, da velha Europa de uma maneira mais clara e mais penetrante. Então, a Áustria, de certa forma, é o caso exemplar, né, no qual se mostram as falhas da Europa que não sabe fazer face aos desafios da modernidade. Seu protagonista, Ulrich, é um homem sem qualidades. Ele depois de uma rápida carreira militar e de engenheiro, que tem um pouco espelho do autor, matemático de 32 anos, que recém retornou à pátria depois de longa ausência no estrangeiro. Em outras palavras, ele está num momento de transição, sente-se como um outsider no próprio país e assume uma postura distanciada de quem vê o mundo diferentemente. O que mais se destaca na postura dele e na do seu narrador, evidentemente,
são visões do mundo filtradas por prismas tecnológicos e dispositivos. Ulrich passeia como um Dante do intelecto pelos fenômenos do seu país de origem. Ele observa, analisa, experimenta os eventos mais do que participa realmente, ativamente deles. Esse espírito de curiosidade experimental destoa dos modos e dos hábitos vetustos da pátria, apegada a tradições anacrônicas, né, que são ilustrados em particular na figura do pai, né, do homem sem qualidades, que ainda sente a profunda reverência, né, pelas rígidas hierarquias da monarquia e da época Biedermeier, né, que é a restauração da monarquia depois das guerras napoleônicas, em 1815. Esse pai, né, ele entende as regras rígidas do compadrio, ele tem um faro, né, pelos rituais do distanciamento submisso, né, que regem sociedades antigas. É um pouco aquela coisa que nós temos também no Brasil, né, que tem que saber quem fala e de onde fala, né? Mas é mais refinado e mais ritualizado. E então, tem ali, né, nessa descrição do pai, uma versão da teoria do medalhão do Machado de Assis, né, uma versão mais detalhada. E como todo pai, esse velho senhor pressiona seu filho para que se envolva nesses mesmos termos, né, da deferência antiga, com a ação paralela, né, essa ação patriótica. Mas essa adesão se realiza a contragosto, né? Ulrich não tem vontade de se envolver naquilo, porém ele teve a imprudência do curioso, né? Ele queria ver como é que são essas pessoas e encontra esses chefes, né? Esses grandes condes que são a liderança, né, dessa ação. E depois ele tenta se retirar e fugir desse ambiente. Mas, certo dia, quando o homem sem qualidades já não pensa mais na ação paralela, um incidente policial o faz mudar de ideia. Durante um passeio na cidade, ele defende um bêbado de um policial, é preso com esse bêbado e entra na lógica, né, burocrática policial. Então, esse capítulo se parece com o Castelo de Kafka, né? É uma coisa infinita, né? Ele passa por diversas mãos, interrogatórios sem fim, ele não tem absoluta saída desse inferno. E assim ele reconhece a sagacidade paterna e a vantagem de ter um pai e amigos em altos lugares, porque no momento em que cai o nome do pai, do conde Stahlburg, do conde Leinsdorf, etc., de repente ele é carregado numa bandeja de prata, né, até o chefe da polícia. Em contrapartida, esses líderes da ação paralela envolvem o outsider que anda pelo mundo brincando e experimentando e o promovem para a função de secretário honorário da ação paralela. Essa empreitada patriótica é o cerne do enredo, né? É um pouco a representação de tudo que se passa, né, de atraso na Áustria. Trata-se do plano de organizar uma grande manifestação para o aniversário de 70 anos do governo do Imperador da Paz, né? Alusão a Francisco José I, né, que reinou de 1848 e deveria ter festejado esse aniversário em 18, né, 1918. É um festejo das forças conservadoras que tentam conjurar a unidade exemplar e a harmonia, que já não existe mais, entre múltiplos países, etnias, classes sociais e interesses que compõem o reino da Cacânia. Para tal, procura-se uma grande ideia. Mas esse jubileu coincide com o jubileu de 30 anos do governo do rival prussiano, do imperador Guilherme da Alemanha. Isso transforma a ação paralela em antro de rivalidade e competição nacionalista entre a Áustria e a Prússia. A Prússia, vocês sabem, superou a Áustria em 1867 na Batalha de Königsklasse, porque era mais desenvolvido na tecnologia bélica.
A busca da grande ideia no salão de Diótima, prima do Homem Sem Qualidades, arrasta-se ao longo de 1000 páginas, com a exaltação do espírito, da alma e da paz. Mas nos bastidores agitam-se as forças confusas e competitivas da modernidade. E pouco a pouco essas forças se substituem aos postiços entusiasmos culturais. A revelia das intenções, a ação paralela deixa acontecer o que costuma acontecer quando as coisas são complexas demais. Quem ganha é a competição armamentista, em nome da paz e da estabilidade, é claro, que termina na Primeira Guerra Mundial. No entanto, há uma segunda camada, né, que não fala unicamente do ocaso do Império Austro-Húngaro, pois o narrador do romance introduz estranhamentos e anacronismos que confundem a época antes da Primeira Guerra Mundial com as condições de vida do entre-guerras, anos 20 e 30. A descrição de uma cena urbana com automóveis que disparam como flechas das ruas estreitas para praças nas quais sua velocidade é interrompida por pedestres, claramente evoca o movimento do entre-guerras. Nas fotos que temos da Viena de 1910, 13, só tem bondes, pedestres e uma outra carruagem. Nos anos 20, né, os pedestres estão nas calçadas, né, e os automóveis realmente ocupam as ruas e a coisa começa a se aproximar dessas evocações rápidas, né, que Musil faz de uma metrópole americana do tipo Metrópolis do Fritz Lang, né, daquele filme cheio de autoestradas e tubos que conectam e transportam as pessoas. Já no primeiro capítulo, a descrição da capital da Cacária, Viena, mistura evocações nostálgicas com percepções filtradas por dispositivos tecnológicos. A atmosfera inconfundível, né, que deveria evocar o Paris de Proust, né, aparece na forma abstrata de tensões meteorológicas. O pulso singular da capital, né, o trânsito de automóveis, se parece mais com um registro que reduz objetos e pessoas a simples pontos e linhas, né? Como se faz nos registros para captar metadados. Então, vou ler um pequeno trecho, né, desse primeiro parágrafo, que realmente dá essa impressão de uma captação de metadados, muito mais do que uma descrição de uma cidade. Automóveis irromperam do fundo das ruas estreitas para o raso de praças luminosas. Borrões escuros de pedestres formavam cordões nebulosos, onde linhas mais claras de velocidade cruzavam sua cadência solta. Esses cordões engrossavam, cotejando depois mais velozes para recuperar, após poucas ondulações, seu pulso regular. Então, nós temos ali realmente como se tivesse em câmara acelerada, né, reduzindo tudo que é objeto a ritmos e velocidades. E o mesmo acontece com a descrição dos sons. Com esses pequenos detalhes, o narrador evita a atmosfera saudosista e sempre de novo tira seu leitor do conforto nostálgico de revisitar o mundo de ontem. Né? Você sabe, o mundo de ontem é o título do Stefan Zweig, né, que lamenta o ocaso do Império. Então, assim, o autor obriga o leitor a perceber os germes das mudanças posteriores até o final do século XX e ainda hoje, né, porque metadados virou uma coisa, uma realidade para nós, né, já naqueles velhos tempos que nós gostaríamos, em geral, de olhar com carinho, né, e de dourar, né, com a aura de alguma coisa querida que nós perdemos, né, um pouco como a Madeleine e o chá do Proust. E isso, evidentemente, coloca a questão, né, a reflexão sobre a reflexões muito contemporâneas, né, sobre os êxitos e os fracassos de nós lidarmos com as inovações, né, e conseguirmos uma vida boa no sentido da oidaimonia, né, no sentido da vida eticamente boa
apesar desse bombardeio com novas mídias e novas tecnologias. Então, um parêntese, essa reflexão hiperfilosófica e, no caso de Musil, epistemológica, né, é algo típico da literatura alemã, pois a digressão filosófica na ficção, né, como já disse George Steiner, não é do gosto dos leitores franceses e muito menos ainda dos anglo-saxões. Há leitores, inclusive, em muitos outros países, que ressentem um pouco essas lufadas de anonimato e de frieza, né, de olhar do Ulrich e do seu narrador, como se fosse um cientista de laboratório, né, que tem esse olhar frio, que exclui os afetos humanos, né? No entanto, esse distanciamento irônico de Ulrich vai em busca, né, de uma moralidade, de uma afetividade mais sincera e mais verdadeira, né? Então, é uma ficção, né? Esse olhar através do dispositivo deve nos dar o espírito do nosso tempo, a brutalidade do nosso tempo, né? Ela não é própria do próprio personagem, e muito menos, né, do seu autor. Então, o sentido dessa radiografia, dos clichês anacrônicos, é uma ironia voltada contra os estereótipos, contra as ideias fora do lugar da primeira metade do século XX. Musil, sobretudo, alfineta as idealizações anacrônicas e a obsessão com grandes ideias, grandes homens, guias espirituais, líderes políticos, né? Toda essa obsessão alemã, né, que levou ao fascismo e ao culto pessoal, né, de figuras como Hitler ou na Rússia de Stalin. Então, contra essas promessas de utopias retrô, né, que prometem unidade, paz e harmonia, se volta a ironia de Musil. Claro que tais ideias, né, como paz, harmonia universal, têm que ignorar os desafios da modernidade caótica, com suas múltiplas etnias e culturas, com concorrência de inúmeras categorias profissionais e classes sociais, de associações de interesse e ideologias, de novas mídias e redes de comunicação, né, jornalismo, rádio, cinema, etc., né? Sistemas industriais, comerciais e financeiros já formando complexos que ultrapassam as fronteiras nacionais, né, e que se conectam preferencialmente, né, com o complexo militar, né, aquilo que hoje nós chamamos de complexo industrial militar. Então, Musil, né, a ironia de Musil, ela faz todas essas conexões, e nisso ele é totalmente diferente dos outros autores clássicos, né, que eu mencionei antes, porque é de uma abrangência inacreditável, né, a revisão irônico-crítica, né, que ele faz da sociabilidade moderna. E a ação paralela, em particular, é claro, fecha os olhos a esses desafios e insiste, né, nas saudades de antanho. Saudades de antanho é sinônimo de compadrio e privilégio, né, de um mundo de rígidas hierarquias sempre supervisionadas de cima, né, o espírito Biedermeier puro e duro, de corporações, classes e clubes, e essa ação paralela ela é alienada o suficiente para querer manter sob controle, né, e ascendência as estruturas complexas da sociedade moderna. Ou seja, ela não percebe, né, que essas novas estruturas elas fogem por todos os ladrões, né, e não tem mais como hierarquizar, né, essa vida caótica, né, que já se anima nas malhas, né, dessa velha sociedade anacrônica. Tem uma inteligência assustadora, né, nesse romance que afugentou leitores de porte, como Walter Benjamin, que escreveu numa carta a Adorno que esse autor é inteligente demais, né, para ser um poeta. Eu dispenso a leitura do seu romance. Tem um grau de
de inveja, né, e nessa rejeição, porque Musil tratou antes de Benjamin muitos dos fenômenos, né, que aparecem em Benjamin, e inclusive tem uma série de críticas, né, a alguns foras que Benjamin dá. De fato, poucos autores chegaram ao requinte cruel daquele estranhamento quase imperceptível, né? Porque tudo é debaixo, né, da superfície, é uma superfície transparente, mas a gente não vê o que está aguardando debaixo. Que Musil cria ao projetar sobre uma cena urbana da Belle Époque de 1913 a dinâmica acelerada da modernidade tecnológica e anônima, né, do nosso tempo, né, do final do século XX já. Não encontramos nas outras obras de modernistas figuras tão inquietantes e tão simpáticas como o pequeno e pacato general Stumm, cujos ditados são pérolas que se encheram de sentido apenas ao longo do século XX, né, quando nós começamos a compreender o que é a banalidade do mal. Então, uma dessas pérolas, por exemplo, diz: a guerra é nada além da continuação da paz com meios mais fortes. Ela é um modo vigoroso de ordenação, sem o qual o mundo não consegue se sustentar. E hoje, depois da Guerra do Golfo, de Vietnã e das guerras contínuas, né, proxy wars, que estão no mundo todo, nós começamos a entender o que significa o mundo não consegue se sustentar, né, porque a economia ela é movida pelo complexo industrial militar. No final do segundo livro, esse pacífico emissário da secção educativa do Exército antecipa nada menos do que a lógica da educação e propaganda de Joseph Goebbels. Ele diz, assim, alegremente, né? Põe à minha disposição os jornais, o rádio, a indústria cinematográfica e talvez mais alguns meios de comunicação cultural, e eu me encarrego de transformar, em poucos anos, a humanidade em antropófagos, ou seja, Menschen em Menschenfresser, né? Antropos em antropófago. Então, todo esse iceberg, né, da violência totalitária e do Holocausto permanece ainda submerso num ambiente lúdico, brincalhão e leve, né? Só que o óleo radiográfico de Musil já vê esses perigos se desenhando, né? Ele já descreve os líderes fascistas, como eles são educados nos ginásios militares, né, no seu primeiro romance. Ele vê tudo que está vindo, né? Ele anuncia o que está vindo, mas ele não é ouvido. Então, fica submerso no ambiente brincalhão e leve, enquanto Ulrich e sua prima Diotima passeiam pelos distritos nobres e elegantes da Viena Imperial, buscando apoio para a ação paralela. Com muita arte e agilidade, a estrutura e a lógica do romance está inscrita também na disposição arquitetônica da cidade, né? Viena, como vocês sabem, tem um centro com muitos palacetes barrocos ainda, né? O Palácio Imperial, e ao redor, né, se criou a Ringstraße, né, um boulevard de aparato muito bonito, ao qual seguem, né, os bairros da burguesia ascendente. Então, eu vou falar agora nessa última parte sobre a moradia do homem sem qualidade, que é uma imagem arquitetônica do próprio romance, né? E também do próprio autor. Então, é muito interessante como ele faz um quiasmo, né? No primeiro capítulo, essa moradia já é descrita, mencionada rapidamente, né, como não fazendo parte assim onde está o establishment, mas um pouco afastado. Então, o Homem Sem Qualidades encontrou um palacete antigo que era no campo, né, e a cidade o recuperou. Então, ele está rodeado já de prédios e avenidas, mas é uma ilha assim de calma. Então, eu cito uma parte disso, né? O que atrai o homem sem qualidades é um jardim conservado do século XVIII ou até mesmo XVII. Um casarão de alas curtas, um palacete de caça ou de diversão de antanho.
Para ser exato, as abóbadas de sustentação eram do século XVII. O parque e o andar superior tinham as características do XVIII, a fachada havia sido renovada e um pouco prejudicada no século XIX, de forma que esse conjunto ficou com um aspecto um tanto confuso, como uma fotografia tirada de negativos sobrepostos. Esse é exatamente o que ele faz com o romance todo, né? Um negativo de 1913, né? A ele sobrepõe os anos 20 e 30, né? Até a eclosão da Segunda Guerra Mundial, de forma que a Cacane é a imagem, né? Das desavenças da guerra contínua, né? Que vai acabar com a antiga Europa. Então, mas todo mundo, né, apesar desse lugar degradado, né, todo mundo que parava ali nas grades desse jardim dizia, né? Então, ele sempre consegue introduzir de novo o charme, né, de uma cidade encantadora como Viena. E quando aquela coisa alva, graciosa e bela estava com as janelas abertas, avistavam-se as paredes de livros, nobres e silenciosas, da casa de um homem de erudição. Então, esse é o homem, a casa do homem sem qualidades. Mas antes de se dedicar às suas reflexões e experimentos, Ulrich se depara com a necessidade de profundas reformas para tornar habitável aquela velha propriedade decrépita, e o projeto dessa reforma aparece no século V, que se chama Ulrich. Então, é muito curioso, né, quando ele introduz a casa e a moradia, ele descreve o filho através do seu pai. E no capítulo Ulrich, ele descreve a casa como uma imagem do homem sem qualidades. Então, provavelmente isso é porque o herói, assumindo essa tarefa de reforma, tem em mente o adágio: diga-me como moras e te digo quem és. Uma velha sabedoria que agora foi reproduzida em revistas de arquitetura e design, né, que começaram a circular em grande número na época dos grandes arquitetos, né, Otto Wagner, Joseph Hoffmann, Adolf Loos, etc., todos esses arquitetos famosos de Viena. Então, essa reforma se transforma numa alegoria tragicômica dos impassos que enfrenta um indivíduo moderno em busca de seu próprio estilo e de sua própria identidade. O fracasso dessa busca vai explicar também o nome Homem Sem Qualidades do protagonista, porque ele se prepara, né, a assumir uma tarefa bastante íntima, como ele diz, construir sua própria casa, seu lar, sua existência. Ele consulta, no entanto, inúmeras revistas de arquitetura e design que o abastecem com imagens e ideias alheias, ao ponto de ele ficar submerso, né, em uma pletora de possibilidades. Eu cito agora: à sua mente ofereciam-se todos os estilos, do assírio ao cubismo. Por qual deveria optar? O homem moderno nasce na clínica e morre nela. Logo, que também viva e more numa clínica. Isso é ditado de Loos. Eis uma exigência recém-lançada por um renomado arquiteto-artista, e um outro reformador do desenho de interiores exigia paredes móveis, deslocáveis nos apartamentos, fundamentando sua ideia com o argumento que o ser humano precisaria aprender a confiar, convivendo com outros seres humanos, que não deveria se fechar de modo separatista. Fim de citação. Então, quanto mais o homem sem qualidades insiste em desenhar seu próprio estilo, seus próprios móveis, mais ele se perde no cipoal de possibilidades e propostas alheias. Eu continuo citando. Assim que imaginava uma forma impressionante e impetuosa, ofereceu-se à sua mente uma forma utilitária, técnica e sóbria como alternativa. E ao desenhar uma despojada forma de concreto, lembrava-se da magra leveza primaveril de um corpo de menina de 13 anos e assim perdeu-se em sonhos em vez de tomar decisões. Eis como se manifesta, num assunto que no fundo não lhe dizia respeito, a bem conhecida perda de coerência das ideias e sua proliferação sem centro definido, que é característica da contemporaneidade, e cuja bizarra aritmética
passa de 100 a 100 mil, com radical perda de qualquer unidade. Por fim, ele chegou a imaginar mais nada além de peças inexequíveis, quartos rotatórios, dispositivos caleidoscópicos e embreagens para a alma. Suas invenções ficando cada vez mais carentes de conteúdo. Então, onde Ulrich havia sonhado em realizar um grande voo de design criativo, né, seu próprio estilo, ele entra num surto maníaco e o único antídoto que ele acha é o retorno ao consenso mediano, né, a um estilo mais convencional, a um gosto que corresponde ao mais baixo denominador comum, né, da tradição e dos costumes. Eu cito de novo: o ser humano, com sua multidão de possibilidades, planos e sentimentos, precisa sentir-se cerceado por preconceitos, tradições, dificuldades e limitações de toda sorte, como um lobo na camisa de força. E apenas então terá talvez valor, coerência e solidez o que tem a produzir. Na verdade, não é fácil medir o alcance dessa ideia. Ora, aquele homem sem qualidades, já que voltou à sua terra, deu também o segundo passo, deixando-se modelar de fora pelas condições de vida e entregou, moto contínuo, a decoração da casa ao gênio dos fornecedores, na convicção certeira de que cuidariam da tradição, dos preconceitos e das limitações. Sua contribuição limitava-se a renovar alguns traços de decoração de antanho, como os troféus de cervos suspensos nas inserções das abóbadas brancas do pequeno vestíbulo ou debaixo do severo teto do salão, e acrescentou tudo o que lhe parecia útil e confortável. Ou seja, nós temos uma casa assim que é um suprassumo, né, do convencional e do kit, na verdade, e não uma grande ideia de design. Em outras palavras, a carência de qualidades próprias do homem sem qualidades explica-se pela exposição do sujeito moderno a um processo inédito em densidade de formatação de fora, né? Nós somos tão bombardeados por informações, por sugestões, por propaganda, por imagens, por mídias, né, que é impossível, né, de certa forma, chegar a si próprio, né? Que o ser humano moderno é uma coxa de retalhos dessas formatações de fora. E a impossibilidade de encontrar as feições características externas desvela a falta de forma própria interna, né? Isso corresponde ao grande teorema da falta de forma própria, né? Falta de forma específica ou fixa, né? Die menschliche Gestaltlosigkeit, que é o núcleo da antropologia negativa do Musil. Então, nós ficamos sabendo, né, destes primeiros capítulos, né, sobre a moradia do homem sem qualidades, por que ele se chama assim, e o famoso capítulo 13, né, que é intitulado Um Cavalo de Corrida Genial amadurece a percepção de ser um homem sem qualidades, né? Ali apenas ele retoma, né, esse tema da dificuldade de ter algo original, próprio, autêntico, né, nas condições de vida da tecnologia e das ciências aplicadas que reinam, né, de maneira autônoma, né, e como nós, antecipando um pouco a inteligência artificial, né, que vem agora, então essa perda, né, de substancialidade e da ilusão, né, de nós sermos alguém único, singular e ilimitado, né, é um dos grandes temas. E, evidentemente, por baixo dessas ironias e desse cinismo, né, com que Musil denuncia as impossibilidades da modernidade, está a busca dos caminhos raros, dos caminhos excepcionais para experiências autênticas, para experiências profundas, para manifestações em que a alma realmente tem sua vez. Então, essa ideia, né, que nós temos dos outros modernistas, dos momentos de vida, né,
dos grandes momentos epifânicos, etc., né? É uma preocupação profunda também do homem sem qualidades, mas ela é muito mais diluída, né, pela pressão dessas considerações e reflexões epistemológicas e filosóficas. Então, eu espero não ter ultrapassado assim o meu tempo e a paciência do auditório, e agradeço pela sua atenção. Muito obrigado, Catherine. É um prazer ouvir a sua fala sobre museu. Né? Muito bom. Muito obrigado. Nós vamos passar para a Marlore, né? E depois reforço aqui para quem está online, reforço também para quem está aqui, para daqui a pouco a gente ver a discussão, né? Colocar questões, perguntas e comentários, etc. Tá? Mas eu sigo, então, imediatamente agora para a apresentação da Marlore, Marlore Lopes Miranda, atualmente pós-doutoranda em filosofia, com bolsa CNPq, né, na PUC-RS, professora colaboradora do PPG de Filosofia da PUC, doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágios na Alemanha, em Neuentetzeltal, uau, essa palavra é difícil, ja, no Wintersemestre 2022, 2023, e também na Universidade Federal de Goiás e também em São Paulo, né? O interesse de pesquisa da Marlore se dá em torno da filosofia hegeliana, com ênfase nos estudos de gênero, em filosofia feminista, da religião e religiosidades populares, em diálogo com áreas como teologia, ciências da religião e ciências sociais. Ela é autora de 10 lições sobre Hegel, muito importante. É tradutora e uma das tradutoras da primeira edição completa em português da Ciência da Lógica de Hegel, né? Ela também é membro do núcleo de pesquisa, né, que eu mencionei há pouco, de Hegel, e um destaque muito importante aqui, que a Marlore, enquanto esteve ligada na USP, participou do projeto de internacionalização, em espanhol é El lugar de la cultura en la crisis de transformaciones sociales y políticas de la América Latina en siglo XXI, construyendo saberes latino-americanos interdisciplinares desde os estudos doctorales. Isso estava sediado no Chile, né? E em cooperação com a Flaxo, Equador e da Universidade de Costa Rica. Né? Interessante, muito bom, né? Então, Marlene, o teu título já coloquei há pouco, se quiser retomar, né? Mulheres sem qualidades, né? Mas a palavra é tua. Obrigado, Marlene. Obrigada, Gerson. Então, queria primeiro saudar então, a professora Catherine, né, por ter aceito participar e dividir essa mesa comigo. Hoje, saudar também os colegas Gerson Neumann, né, que está aqui do meu lado, e o Ricardo Criciúma, que está na Alemanha e talvez não esteja nos acompanhando online agora, mas fica o registro, né, por toparem organizar, né, esses encontros com a gente, comigo, né. Eu também queria agradecer a Viviane aqui por ter nos ajudado aqui com todos os trâmites aqui no Goethe Institut, e por meio da Viviane também ao Goethe Institut. E também, então, a quem está nos acompanhando aqui presencialmente e online aí no Zoom. Muito obrigada, então, por toparem vir, né, nos ouvir e conversar com a gente sobre esses temas de hoje. Então, eu gostaria de começar falando sobre o título, né, da minha apresentação, Mulheres Sem Qualidades, uma leitura sobre gênero e eticidade em Hegel. Ele, evidentemente, faz uma brincadeira aqui com o título e o tema da palestra da professora Catherine, que nos fala sobre o homem sem qualidades do Musil, né? Como o Musil fala sobre isso e o que exatamente é esse homem sem qualidades, isso é com a Catherine. O meu ponto, né, além do evidente trocadilho aqui, é pensar na questão de gênero, pensar essa questão a partir de Hegel,
e mais do que isso, também a partir das críticas e das apropriações da filosofia hegeliana por filósofas feministas, né? Nesse sentido, a minha apresentação se propõe a pensar se podemos ler a noção de mulher que Hegel apresenta, especialmente na filosofia do direito, como, entre aspas, aqui, mulheres sem qualidades, ou como mulheres que são, de certo modo, outsiders, né, em suas sociedades, que não se encaixam, né, nas sociedades que vivem e que, de certo modo, não estão apenas dissolvidas nelas, mas apagadas e silenciadas por essas sociedades, né? Então, estou subvertendo um pouco aqui essa ideia de ser sem qualidades, né? Também nesse sentido, eu me proponho a pensar, quando Hegel se coloca a discutir a respeito da noção de mulher, que ele faz isso essencialmente através de Antígona. E se, com isso, ele estaria endossando esse apagamento e esse silenciamento. O que seria a aposta de grande parte das leituras das críticas feministas sobre Hegel. Ou se ele estaria precisamente identificando um problema e, de certo modo, embora talvez não explicitamente, deixando uma espécie de brecha para mudar o cenário. Na verdade, a minha aposta interpretativa está, né, nessa última hipótese, de que Hegel não endossa esse apagamento das mulheres, mas identifica o problema e ensaia uma crítica, e é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Com isso, porém, não é o caso de dizer que as críticas feministas não entenderam Hegel ou alguma coisa do tipo, né? Eu acredito que elas são interessantes em muitos aspectos, como apontar para onde aparece a noção de mulher em toda a filosofia hegeliana, e essa noção aparece essencialmente vinculada à família, e chamar atenção para alguns conceitos que precisam ser levados em consideração quando a gente pensa essa noção, como a noção de dialética, de universal, de razão especulativa, totalidade, eticidade, entre outras. Mas eu acho que muitas dessas críticas, elas são um pouco apressadas. E talvez até compreensivelmente apressadas, pois muitas dessas filósofas não se propuseram a ser hegelianas, propriamente dito, a se dedicar ao estudo aprofundado da filosofia de Hegel, mas em apontar problemas no que se considera como história da filosofia ocidental, que é como a ideia de universal é elaborada, isso é frequentemente identificada com a experiência masculina. E como esse masculino fala frequentemente de experiências que não são suas e não consideram ouvir outros sujeitos dessas experiências, deixando-os apenas na posição de objetos da investigação, como se compreendessem universalmente a experiência humana e se autorizassem a falar dela em sua completude, ainda que essa seja essencialmente plural. Se Hegel faz isso ou não é discutível, mas o ponto para mim é tentar elaborar uma crítica feminista de Hegel com um pouco menos de pressa e um pouquinho mais de atenção. Ainda que hoje aqui eu tente elaborar essa leitura com um pouco menos de detalhes, né, devido ao nosso tempo, mas a ideia é colocar uma questão que para mim ainda está em aberto. Eu vou tentar ser um pouco mais hegeliana que essas filósofas feministas em geral, mas também mais feminista que muitos intérpretes de Hegel em geral. Eu parto, então, de uma leitura de que Hegel não é simplesmente um conservador. Mesmo que a gente possa perceber que Hegel vai ficando mais conservador à medida que vai ficando mais velho, percebendo mudanças num certo espírito revolucionário mais presente em textos da juventude, como na Fenomenologia do Espírito, de 1807, que vai se perdendo até chegar a uma quase legitimação do status quo em textos como a Filosofia do Direito, de 1821. A gente ainda pode perguntar por que isso acontece ao longo desses anos e desconfiar se ele realmente legitima esse status quo. Alguns estudiosos, como Robert Zinnebrink, em um texto muito interessante sobre a recepção de Hegel, mas também Klaus Fierweg, na sua mais recente biografia sobre Hegel, que foi traduzida agora no ano passado, na qual Fierweg o chama de o filósofo da liberdade, e não algo como o filósofo do status quo, apontam para uma questão histórica, que compreende precisamente os anos entre a fenomenologia e a filosofia do direito. Enquanto Hegel escrevia a Fenomenologia, em 1806, as tropas de Napoleão estavam encontrando as prussianas em Iena, onde Hegel morava.
Napoleão vence muitas batalhas a partir disso, construindo seu império a seguir. Porém, Napoleão sofre uma série de derrotas a partir de 1812, culminando na Batalha de Waterloo, em 1815, e com o fim, efetivamente, do Império Napoleônico, que já teria sido finalizado em 1814, quando Napoleão foi exilado, mas teria tido ainda um respiro em 1815, com mais 100 dias de governo napoleônico. A partir desses eventos, a Europa passa a ter uma guinada conservadora, um período que é chamado de restauração, ou seja, de retomar, por alguns, um certo curso da história que teria sido abalado com os ideais da Revolução Francesa. Então, na Prússia, temos uma reafirmação da legitimidade do rei, Federico Guilherme III, através de ações de repressão e censura na imprensa e na educação. Então, o cenário não era muito propício para professores, especialmente para aqueles que se empolgaram com os ideais de Napoleão, como foi o caso de Hegel, que o definiu como o universal concreto, ou como a alma do mundo a cavalo. Né? Uma carta ao Mittamer, em 1806, ele define Napoleão como a alma do mundo a cavalo. Né? Ou seja, uma realização efetiva da ideia de liberdade no mundo. Então, Hegel precisou camuflar, como diz o Sinnerbrick, suas ideias em textos, e isso abriu uma série de possibilidades interpretativas, inclusive possibilidades contraditórias. Assim que Hegel morre, em 1831, e se torna impossível perguntar diretamente o que ele quis dizer nos seus escritos, a tarefa parecia ser a de interpretar esses textos a fim de tentar precisar qual era, afinal, a posição hegeliana, especialmente no que concerne a passagem do prefácio da filosofia do direito, o que é wirklich, ou real ou efetivo, depende da tradução e precisamente depende de como a gente interpreta Hegel, né? O que é wirklich é racional, o que é racional é wirklich, é real ou efetivo. E a chave dessa leitura seria como Hegel conecta filosofia, política e religião, ou seja, como interpretar a noção de reconciliação, ou Versöhnung. Nesse sentido, surgiram basicamente três modos de interpretar essa relação e essa noção, e os hegelianos foram se dividindo entre hegelianos de direita, de centro e de esquerda, conforme suas leituras desse problema. Os de direita seriam aqueles que defendiam que a filosofia hegeliana propunha uma reconciliação religiosa com o mundo, sendo esse racional tal como se apresenta. E a nossa tarefa seria a de nos reconciliarmos com aquilo que existe, o que basearia a ideia de que Hegel estaria, sim, legitimando o Estado prussiano em seu movimento de repressão e censura. A realidade é assim que as coisas são, quase afirmando, é assim porque Deus quer. E a nossa tarefa é entender isso como sendo racional. Mesmo quando a realidade parece não ser nem um pouco racional, há algo de racional ali, e por que não dizer de divino? E precisamos, então, investigar o que é, encontrar o racional nessa realidade, mesmo que ela pareça caótica ou irracional. Os hegelianos de centro, por sua vez, compreenderiam que Hegel, apesar de dedicar alguma importância à religião, dedicava ainda mais à filosofia, sendo a religião superada, ou suspendida, ou suprassumida, aufgehoben, depende também de como a gente traduz, né? Pela filosofia, como ocorre na fenomenologia do espírito. Então, a filosofia hegeliana tinha a tarefa crítica de testar se a nossa realidade social e histórica está em conformidade com a razão. Ou seja, não necessariamente as coisas, tais como estão configuradas na realidade histórica, são racionais apenas por estarem desse modo configuradas. Pode ser o caso de essa configuração não corresponder ao conceito de liberdade, ao conceito de razão. Então, a gente precisaria, com a filosofia, identificar aquilo que é racional e aquilo que não é. Ou seja, separar o joio do trigo, para usar uma alegoria religiosa. Não. Já os hegelianos de esquerda vão dar um passo além dos de centro. Eles concordam que há uma tarefa crítica de identificar o que é ou não racional na realidade, mas uma vez identificado isso, a tarefa mesma é transformar essa realidade, para que ela chegue o mais próximo possível de efetivar a razão, de tornar wirklich, efetivamente real, o ideal racional ou a noção de liberdade.
A minha leitura de Hegel é consonante com essa última. A filosofia de Hegel não é uma mera investigação do que é racional do mundo, mas essa investigação tem por fim a transformação da realidade em algo mais racional, portanto, transformar a realidade para que ela seja cada vez mais libertadora. Hegel é, para mim, como o Friedrich coloca, o filósofo da liberdade, ou pelo menos é um deles. E ainda que a sua filosofia possa ter limites, o objetivo é libertar e não se conformar. Assim, o texto de Hegel, ainda mais os mais maduros, são, para mim, enigmáticos. E essa ideia de texto enigmático parte não apenas desse contexto, mas também das ideias que a professora Catherine traz em seu texto Antígona, Intriga e Enigma, Sófocles lido por Hölderlin, a respeito de Antígona, de Sófocles, um texto pelo qual Hegel é nada menos do que apaixonado. Há um texto do J. Bernstein que diz, e eu cito, Hegel a amava exorbitantemente. Hegel amava Antígona. E eu concordo com isso. E é por isso mesmo que, a meu ver, as ideias políticas que Hegel camufla não apenas diz respeito ao Estado, à sociedade civil, mas também à família, em especial a noção de mulher. O ideal de mulher hegeliano não me parece estar simplesmente explicitado em uma mulher burguesa de 1800, mas aquele que aparece na figura de Antígona, ou, grosso modo, de uma mulher que simplesmente não aceita as ordens de um tirano. Então, eu quero olhar um pouquinho melhor para essas relações aqui. Hegel pensa a noção de mulher em vários momentos da sua filosofia, mas eu vou focar em uma que eu acho talvez ser a mais enigmática, que é na filosofia do direito. Lá, a noção de mulher aparece especificamente no desenvolvimento do conceito de eticidade, ou Sittlichkeit. Em termos gerais, a eticidade seria a sistematização de leis de modo institucional, de maneiras diversas de se relacionar o indivíduo com outros indivíduos e com a sua comunidade política, através de instituições, como a família, a sociedade civil e o Estado. Todavia, eu tendo a ler essa obra como a tentativa hegeliana de sistematizar aquilo que há de racional no seu próprio tempo, isto é, na modernidade, ou seja, de como a razão, o conceito, a liberdade, aparece nas instituições e no direito moderno, e não como uma tentativa de dizer como a realidade deve ser, ou seja, de como a realidade precisa estar articulada e conformada a certas instituições e leis para que a razão seja efetivada nessa realidade. De fato, no prefácio dessa obra, Hegel diz que, eu cito, a tarefa da filosofia é conceituar o que é, pois o que é a razão. No que concerne ao indivíduo, cada um é, de toda maneira, um filho do seu tempo. Assim, a filosofia é também seu tempo aprendido em pensamentos. É tão insensato presumir que uma filosofia ultrapasse seu mundo presente, quanto presumir que um indivíduo salte além de seu tempo, que salte sobre rodas. Fim da citação. Portanto, me parece que o que Hegel faz é encontrar no seu próprio tempo, na modernidade, aquilo que é, ou seja, aquilo que chega mais próximo possível à razão, ou ainda como as instituições e o direito modernos conseguem realizar a ideia de liberdade dentro das suas possibilidades culturais e históricas. O famoso foi o melhor que deu para fazer com o que a gente tinha. Mas isso não significa que Hegel acredite ser aquele modelo de eticidade descrito na filosofia do direito, o modelo último racional, o modelo mais bem acabado possível. Hegel aponta para mudanças no conceito de eticidade, se compararmos este que aparece na filosofia do direito com aquele que aparece na fenomenologia do espírito, o conceito de eticidade antigo. Na antiguidade, por exemplo, não havia instituição da sociedade civil burguesa, que surge na modernidade como o espaço do particular. Assim, a eticidade antiga não tinha espaço para uma mediação entre singular e universal, entre família e Estado, como tem a eticidade moderna. Isso seria um progresso em relação àquela noção mais rudimentar e primeira. Há espaço, portanto, para aprimoramentos conceituais, o que ocorre dialeticamente através da história. Uma história que se pensa, que é consciente dela mesma e que, por isso, faz suas críticas internas através da filosofia.
claramente através da filosofia hegeliana. Esse talvez seja um ponto-chave para pensarmos justamente a noção de mulher. Essa noção aparece na discussão acerca da família, e é aqui que começam as divergências e críticas a Hegel. Muitas teóricas feministas compreendem que Hegel, tratando da mulher apenas atrelada à família, aprisionaria a mulher a essa instituição, não possibilitando sua participação em nenhuma outra esfera da sociedade, não tendo espaço nem na sociedade civil, nem no Estado, sendo essas esferas relativas ao homem. De fato, essa é, grosso modo, a descrição que ele fornece nos parágrafos 165 e 166 da filosofia do direito, de que o homem, um indivíduo com uma certa constituição anatômica, isso é, com um certo tipo de corpo naturalmente dado, entra na esfera espiritual, a esfera propriamente humana, da história e da cultura, e, portanto, também das instituições ético-políticas, recebendo certas qualidades específicas a partir desse corpo. O que hoje a gente chamaria de gênero, uma configuração, uma certa configuração social que determina o que alguém é, de como é compreendido socialmente, a partir do seu corpo natural, digamos assim, a partir do seu sexo. E essas qualidades do homem seriam, então, a da universalidade, a do pensamento conceitualizante, Begreifen, daqui, a da potência e a da atividade. Por isso, eu cito Hegel, o homem tem a sua vida substancial efetiva no Estado, na ciência e semelhantes, e, afora isso, no trabalho e na luta com o mundo externo e consigo mesmo. Fim da citação. A mulher, por sua vez, também recebe, a partir do seu corpo natural, isso é, de uma configuração dada naturalmente, algumas qualidades dadas cultural e socialmente. Qualidades essas que seriam opostas às do homem, a saber, da singularidade, do sentimento, da passividade e da subjetividade, tendo então sua determinação ou vocação, Bestimmung, substancial na família. E eu cito Hegel novamente, e nessa piedade, a sua disposição de ânimo, Gesinnung ética. Para muitas intérpretes, isso significa que Hegel estaria afirmando que a vocação da mulher é cuidar da família, é ficar apenas restrita a essa esfera social, enquanto a do homem é sair da família e participar de todas as outras esferas, a sociedade civil e o Estado. Hegel construiria seu argumento vinculando o espírito à natureza, de modo que endossaria uma tal constituição social, um tal status quo familiar vigente na época, o da família burguesa. A meu ver, se pensamos que a filosofia de Hegel visa ser essencialmente libertadora, ainda que possa ter falhas, visa a transformação social e não estaria assim, ainda que possa ter falhas, visa a transformação social e não estaria assim legitimando um status quo vigente. O que Hegel estaria fazendo é, na verdade, ressaltar como essa sociedade é constituída, como a modernidade se organiza racionalmente, ou seja, de modo a garantir direitos aos cidadãos de seu Estado, mas deixando uma brecha para que essa própria modernidade possa se repensar. Isso é, possa realizar uma crítica de si mesma a partir de si mesma. Assim, a família moderna burguesa seria o melhor que deu para fazer com o que a gente tinha, no que concerne a como os indivíduos interpretam socialmente seus corpos. Mas não necessariamente essa seja a melhor e mais bem acabada forma possível de fazer isso, de se colocar no mundo e na sociedade a partir dos seus corpos. Essa brecha que imprimiria esse tom de crítica seria, a meu ver, a referência que Hegel faz, logo a seguir no mesmo texto, na observação ao parágrafo 166 da filosofia do direito, precisamente a Antígona, uma recuperação de uma figura da antiguidade no contexto moderno, como uma espécie de exemplo ou ilustração dessa mulher moderna que ele acaba de oferecer. Eu cito: a piedade, numa das suas mais sublimes apresentações, na Antígona de Sófocles, é enunciada prioritariamente como a lei da mulher. Fim de citação. Antígona é uma peça, no mínimo, enigmática, como a Catherine aponta em seus estudos, mas se a gente olhar atentamente, saindo da superficialidade da peça,
A personagem título pode ser compreendida como qualquer tipo de qualidade, menos aquelas que Hegel utilizou para definir a mulher moderna: singularidade, sentimentalidade, subjetividade e passividade. Talvez a qualidade mais difícil de identificar a Antígona. Talvez essas qualidades possam ser mais bem destinadas à sua irmã, a Ismênia, a qual Hegel sequer menciona nas suas interpretações. Mas a Antígona é pelo menos discutível. Em um primeiro momento, até podemos identificar Antígona, a personagem, a essa espécie de unilateralidade referida pelo mesmo Hegel na Fenomenologia do Espírito, como aquela guardiã das leis da família, ou seja, do aspecto singular da eticidade em oposição ao Estado, o aspecto universal da mesma. Das leis divinas, portanto, subjetivas, em oposição à objetividade das leis do Estado. Do sentimento, ou da necessidade de enterrar um ente querido, seu irmão, mas identificá-la ao elemento da passividade é um pouco mais difícil, já que é precisamente a ação de Antígona aquilo que move a peça. O que move a peça é precisamente o fato de ela não ficar quieta, de não obedecer ao decreto apresentado por Creonte, seu tio, que assume o trono após a morte dos dois irmãos de Antígona, Eteocles e Polinices, que estabelece Polinices como inimigo do Estado, uma vez que havia retornado a Tebas e tentou tomar o trono de seu irmão, causando a morte de ambos. Uma cena que, pelas análises da Catherine, já aponta para a ambiguidade e para o enigma da peça, tendo os irmãos matado um ao outro e nisso, a si mesmo, se matando na ambiguidade desse termo. Então, Polinices, por ser inimigo de Tebas, perderia seu direito de receber os ritos funerários e seu corpo deveria ser deixado de fora da cidade, para ser comido pelos animais, pelos pássaros. Quem desobedecesse a esse decreto de Creonte seria, então, condenado à morte. Antígona desobedece, e a peça gira em torno dessa ação, de enterrar seu irmão, reiteradamente, né? E de conceder a ele os ritos funerários, a fim de que sua alma não fique vagando sem adentrar ao reino dos mortos. Por desobedecer ao decreto de Creonte, essa é uma ação de desobediência civil, como muitas vezes a personagem é historicamente referida, como uma figura da desobediência civil, mas também de obediência religiosa, obediência às leis divinas. Há uma certa moralidade. Há certas leis, portanto, que também constituem aquela sociedade, que não seriam, desse modo, tão subjetivas assim. A relação entre política e religião na Grécia Antiga era bastante estreita, e embora a polis grega não fosse propriamente uma teocracia, a religião cumpria um papel social extremamente importante na constituição daquela cidade. Não sendo assim uma oposição propriamente dita, como Hegel parece indicar na sua interpretação, conferindo a Antígona o lado religioso e a Creonte o político. Essa separação mesma entre religiosidade e política seria bastante estranha aos atenienses da época. A piedade, portanto, é um conceito central para compreender a polis grega. E mais do que isso, como aponta a linguista Saskia Pilz, em um estudo sobre a noção de ósios, o piedoso, e seus cognatos, entre eles o Zebeia, e eu cito: uma melhor compreensão da semântica de ósios poderia nos ajudar a interpretar essa conceitualização ateniense de cidadania e o papel da religião na vida política. Fim de citação. Meus estudos mais recentes têm se debruçado sobre essa noção de piedade em seus sentidos antigos, modernos e contemporâneos, mas eu não vou desenvolver ela aqui, só sublinhar o fato de que ela é uma noção central para a eticidade da época e também não simplesmente oposta à política, como seria mais comum pensar a partir da modernidade e das suas tentativas de secularização. Assim, Antígona agiu piedosamente, obedecendo às leis que também estruturam a vida da polis. No caso de Tebas, que seria uma alegoria sofocleana à polis ateniense, e ao mesmo tempo desobedecendo a lei do Estado e do homem, lei essa não discutida em praça pública pelos seus cidadãos, todos homens, não custa lembrar, portanto, imposta de modo tirânico. Além dessa ambiguidade em torno da obediência ou da desobediência, haveria outras questões envolvidas na peça que não são explicitadas na mesma, mas que estariam nas entrelinhas em subtextos e em contextualizações,
como a professora Catherine aponta em Antígona, Intriga e Enigma, e para as quais Hölderlin, o tradutor da peça para a língua alemã, teria atentado e traduzido assim, considerando essas questões, a fim de fazê-las aparecer, ainda que sutilmente, como o próprio Sófocles teria feito. Eu não vou entrar em todas as minúcias do texto, que são muito bem apresentadas pela Catherine, mas eu gostaria de chamar a atenção para 2 pontos. O primeiro é que haveria originalmente uma discussão não apenas sobre quem estaria certo, Creonte ou Antígona, se ela estaria correta em desobedecer a Creonte para enterrar o irmão e dar a ele um enterro digno como membro da sua família, porque ele teria esse direito, ou não, se Creonte deveria impedi-la de fazer isso, já que Polinice seria esse inimigo da polis, e, portanto, Creonte estaria defendendo esse Estado com essa lei, mesmo que decretada unicamente por ele, ou questões do tipo. Haveria também uma discussão a respeito de quem seria o herdeiro legítimo do trono, deixado por Etéocles e por Polinices. E eu tomo a liberdade de resumir rapidamente um ponto do texto da Catherine aqui. A ambiguidade dessas 2 personagens, Creonte e Antígona, desestabiliza também essa ideia de que uma teria interesses unicamente públicos com relação ao Estado e a outra inteiramente privados, defendendo apenas a família. É preciso lembrar que ambos são parte, cada um a seu modo, de uma família que não é qualquer família, mas uma família real. Portanto, uma família que não está restrita ao âmbito privado, mas participa também da vida pública dessa cidade. Seja um buraco bem mais embaixo aí nesse conflito. Tá? Então, na proibição do enterro por Creonte e na insistência piedosa de enterrá-lo de Antígona, haveria uma discussão acerca de que linhagem teria direito ao trono e também de qual delas encerraria ali seus laços sanguíneos. Segundo as leis da época, eu cito Catherine, existia em Atenas uma instituição, o epiclerado, que garantia à filha de um rei morto sem descendência o direito e o dever de parir um descendente para seu pai. Se Creonte fosse um contemporâneo de Sófocles, seria obrigado a casar com Antígona no regime do epiclerado, seu mais próximo parente. Nesse tipo de casamento, o noivo deve renunciar a uma descendência própria, cumprindo o dever de engendrar um filho para seu sogro. Fim da citação. Assim, ao casar Aemon com Antígona, algo que já está prometido ali na peça, a linhagem de Creonte seria extinta. Mais do que isso, seria extinta por uma que carrega um miasma, uma maldição, através do incesto cometido pelo pai ou irmão de Antígona, Édipo. Aquele mesmo, né? Creonte, assim, além de tentar proteger a cidade desse miasma, proteger a cidade de ser governada por alguém amaldiçoado, estendendo assim a maldição a toda a cidade, como era a crença grega na época, também tentou proteger seu próprio sangue, condenando Antígona à morte. Uma das tragicidades é que ela comete suicídio, um tópico que também mereceria atenção na peça, já que ela não deixa o Estado matá-la, trazendo o direito de morrer para si mesma, também desobedecendo essa lei pela qual ela havia sido condenada. E que Aemon, ao ver a amada morta, também comete suicídio, fazendo com que a intransigência de Creonte na peça toda se volte contra ele mesmo. Por outro lado, casando com Aemon, a linhagem de Antígona seria restituída ao trono, agora ocupada por Creonte. Ela geraria um novo herdeiro de sua própria linhagem, da linhagem de Édipo, e não da outra, para dar continuidade à sua dinastia, retomando o direito ao trono da sua família. Haveria, portanto, em Antígona, não apenas uma defesa da família, enquanto instituição singular, privada, mas uma preocupação com assuntos públicos, com quem deve, por direito, governar. Ou seja, haveria uma pergunta sobre a legitimidade de um governo. Também Antígona carregaria em si uma ambiguidade quanto a que tipo de esfera ela defende. Uma defesa da família, mas de uma família real. Uma defesa de quem tem direito a governar. Uma defesa também das coisas públicas, da pergunta por essa legitimidade de um governo, da legitimidade de um status quo. O segundo ponto que eu gostaria de trazer é que, segundo essa discussão levada em conta por Hölderlin na sua tradução, e sendo ele amigo de Hegel, eles haviam sido colegas em Tübingen e mantiveram contato posteriormente, é muito provável que chegou aos ouvidos de Hegel,
que Herder tenha com ele discutido suas interpretações da peça. Novamente, essa é uma peça-chave na filosofia hegeliana, e por conta da necessidade de camuflar suas ideias, que eu apontei antes, isso abriria espaço para também encararmos o modo como Hegel interpreta Antígona, e usa essa peça em momentos também chaves da sua filosofia, como deixando uma brecha para não apenas enxergar o que há de racional no modo como a família e o Estado são configurados na modernidade, mas também no modo como se compreende a noção de mulher. Se Antígona é essa mulher ambígua, e esse é o exemplo para pensar a mulher moderna, e se a filosofia do direito de Hegel não procura estabelecer como as coisas devem ser, mas como elas são, na medida em que são seu tempo, seu presente, apreendido pelo pensar, então o que Hegel pode estar sugerindo, o que ele pode estar sugerindo, uma hipótese aqui, né? Quando ele estabelece a noção de mulher moderna, é que, uma vez que a modernidade, de fato, atrela o ser mulher ao cuidado com a família, ou seja, é assim que as coisas são, elas sempre podem mirar-se no exemplo daquela mulher de Tebas e desobedecer. Em outras palavras, Antígona ressurgiria na modernidade hegeliana para chamar a atenção para o fato de que é preciso fazer uma crítica ao status quo. É preciso repensá-lo, questionar a sua legitimidade e, em última instância, negá-lo, modificando-o em nome de uma racionalidade que não está toda lá, apesar de poder ter se realizado como foi possível dentro daquelas circunstâncias. Ou seja, ok, foi o melhor que deu para fazer, o que a gente tinha, mas dá para fazer melhor. A crítica surge aqui, assim, de dentro mesmo desse sistema, como propõe Hegel. A dialética é a negação interna, imanente, a partir de si mesmo. E se o cenário não abre espaço para a liberdade plena da mulher, então é de dentro desse próprio cenário que se pode criticá-lo, negá-lo, dissolvê-lo e construir algo novo a partir disso. De acordo com a minha interpretação, Hegel estaria, desse modo, identificando um problema, que assim subsiste historicamente desde a antiguidade até o presente hegeliano, a modernidade, e que podemos dizer ainda tem alguns traços fortes no nosso presente, ainda que a gente possa contar com alguns avanços que certamente culminaram em destinos trágicos para muitas mulheres. E não endossando uma posição que reiteraria a situação da mulher de seu contexto histórico e cultural. Além disso, ele estaria apontando pelo menos uma saída, ainda que essa saída tenha um desfecho esteticamente trágico. Desobedecer a lei dos homens quando essa não efetiva a razão, não efetiva a ideia de liberdade, de modo efetivamente universal. Ser piedosa nesse sentido, bem resumidamente, poderia ser compreendido de algum modo como aquela atitude de ser guardiã da efetivação da ideia de liberdade no mundo. Haveria ainda muito a falar sobre essa interpretação, mas eu gostaria de, então, para concluir, fazer uma crítica imanente também disso, que eu acredito é importante para o nosso tempo. Ainda que Hegel possa ser lido com esse viés de libertação, também das mulheres de seu próprio tempo, esse modelo de mulher que é proposto na filosofia do direito e que pode, portanto, fazer a sua própria crítica, é referente à mulher burguesa. Ou seja, além do binarismo evidente, homem e mulher, que eu nem questionei aqui, mas que poderia ser trazido no debate, a mulher que Hegel coloca em potencial de crítica e de libertação de si mesma é uma mulher branca, europeia, de certa classe social, a da burguesia. Dentro de uma proposta feminista que não pretende se limitar a um feminismo branco, mas olhar atentamente a realidade das mais diversas mulheres através da noção de interseccionalidade, isto é, de considerar a opressão das mulheres, articulando diversos fatores sociais além do gênero, como de raça e de classe, é preciso chamar atenção para isso, que a noção de mulher a que Hegel se atém é limitada a essa mulher branca, burguesa e europeia. Por isso, eu finalizo com uma citação da Jamila Mascat, que é professora da Universidade de Utrecht, nos Países Baixos, que também se detém nesse texto que eu cito a pensar a noção de mulher a partir da filosofia da história, fazendo uma espécie de apelo aos leitores de Hegel e às filósofas feministas que o leem, e eu cito. Outro aspecto muito negligenciado, que não permite uma leitura simplista e simétrica de raça e gênero em Hegel,
diz respeito à racialização das mulheres. Quem são as mulheres que Hegel tem em mente ao definir a essência e o papel do feminino em seu esboço das Ewigkeit? Certamente, Hegel está se referindo às mulheres caucasianas. Não apenas a Antígona, a mulher ocidental por excelência, surge do mundo grego, mas também essa mulher é, para Hegel, um pilar da família dentro da vida ética do Estado. E os não caucasianos, aprendemos com Hegel, não têm uma vida ética adequada. Por outro lado, quando Hegel fala de escravos negros, índios ou mongóis, as mulheres simplesmente estão ausentes do quadro. Surpreendentemente, porém, os estudos feministas que se debruçam sobre Hegel dificilmente questionam a dimensão racial implícita subjacente à sua compreensão das mulheres. Muito obrigada. Muito obrigado, Marlore, pela essa, né, estimulante, interessante, né, leitura de Hegel em relação à questão feminina, né? Então, muito bom. Fizemos aí uma ponte, então, teve o diálogo com Catherine, através da tradução, Antígona, tudo, mas também temos o Múseo, né, que foi a parte inicial. Então, nós temos essa volta, assim, né, e eu costumo primeiro abrir questões, eu prefiro saber se tem alguma questão, comentário de vocês, sim, temos. Posso passar o microfone para ti, Viviana? Oh, boa noite. Para a professora Catherine, pergunta. Queria ver se tu poderia falar um pouco mais sobre isso do museu ser mais atual ou contemporâneo do que esses outros escritores modernistas que tu citou. Se seria algo mais da ordem do tema, das ideias que ele trata, como esse, alguns que tu citou que o Walter Benjamin também trata, a questão da técnica, o seu papel numa possível reformulação, o que seria a ideia de um ano, questão de cultura de massa, indústria cultural, ou se também seria algo da forma estética dele, do estilo literário dele, que seria mais próximo da literatura atual do que Thomas Mann, por exemplo. Ou os dois. E eu acho que bom, tenho primeiro a impressão, né? Quando eu tinha 20 anos, 18 anos, eu lia Thomas Mann, né, A Montanha Mágica, com um enorme prazer. Assim, era assim, quase o meu romance preferido. E me alegrei muito quando, alguns anos atrás, um aluno meu propôs de fazer uma tese sobre a Montanha Mágica. Eu pensei, ai, que boa oportunidade, vou reler o Thomas Mann. E comecei a reler. E fiquei impressionada como, quando a gente envelhece, assim, tem mais experiência, né? Esse romance, ele se torna um calamaço, assim, é claro que ele tem enormes qualidades, mas tem alguma coisa que vetusta nesse romance, alguma coisa que não fala mais para o nosso tempo, né? Então, o Homem Sem Qualidade a gente pode ler com 18 anos, 28, 38, até 78, e cada vez vai descobrir um aspecto, facetas, camadas, assim, que a gente não tinha visto porque não tinha a mesma uma experiência de vida abrangente, né? Então, essa é a primeira, a impressão imediata, né? E eu conferi isso com uma série de leitores, e inclusive leitores que não gostavam de música quando eram jovens e que aprendiam a gostar dele, porque o mundo evolui, os fenômenos evoluem, a gente começa a se dar conta de fenômenos que eram imperceptíveis, assim, ecológicos, fenômenos né, do complexo industrial militar, né, a envergadura do que é aquilo, né, apenas começou a bater na nossa cabeça, né, a partir dos anos 70, né, isso não era algo que era óbvio quando o romance foi escrito. Então, depois toda a dimensão da epistemológica, né? Os jogos com possibilidades matemáticas, de poder imaginar o mundo a partir
do imaginário de um matemático que trabalha com fórmulas que não têm soluções simples, né? Que não têm soluções e que as soluções dizem apenas que a coisa não foi pensada até o fim, né? Que vai vir um outro momento em que uma abordagem mais elegante da mesma fórmula vai trazer uma solução mais com um decimal a mais, né? Então, essas ideias, né, que levam para o imaginário de hoje, né, que levam para o mundo dos computadores, de inteligências mais abrangentes, né? Essas ideias já estavam na cabeça do Musi, né? Ele diz, aí uma pena que o mundo se desenvolveu tanto, né? Assim, a inteligência matematizada, né, a partir de Copérnico e Galileu, ela teve um enorme elan e por causa da interface, né, com tecnologias, com né, o proveito que traz a transformação de conhecimento científico em tecnologias, essa inteligência ela chegou a um grau de sofisticação inacreditável, enquanto o pensamento sobre a alma, o espírito, a metafísica, né? Por exemplo, a religião, a igreja, ela poderia ter renovado as suas metafísicas e adaptadas, né, às condições do mundo moderno, mas ela não fez isso. E com isso, aconteceu um empobrecimento da nossa maneira de ver nossa interioridade, nossa intimidade. Isso ficou atrás, né, do desenvolvimento sofisticado do pensamento matemático. Então, todos esses jogos com o subdesenvolvimento das ciências humanas em geral e da reflexão sobre alma, espírito, experiências que estão que pressupõe estados alterados, né? O estado místico, êxtase, né? O estado extático, né? Aquilo que antigamente se chamava possessão divina, né? Entusiasmos, né? Para os gregos. Tudo isso foi um pouco varrido, né? Deixado de lado, né? E foi entregue, né? A círculos de damas, a esoterismo, em vez de aplicar a esse domínio o mesmo pensamento sofisticado que se aplica constantemente, né, ao desenvolvimento da matemática moderna, né, que move a física, a astrofísica, e, bom, os brutamontes que nos apresentam agora a inteligência artificial como a solução dos problemas do mundo, né? Então, nesse sentido, né, Musil é extremamente atual, né, porque ele pensa as coisas sobre as quais hoje nós começamos a nos coçar, né, as sarnas que vão nos coçar muito ainda. E então, quando ele pensa o momento epifânico, né, que nos encontramos em todos os projetos modernistas, né, essa vontade de maior intensidade, de maior um, um, intensidade real, né, da experiência, né, Musil ele conecta esses pensamentos com os outros domínios, né? A economia, a física, a matemática, etc., né? E tenta criar conexões que integram essa área de novo naquilo que nós achamos que simplesmente, bom, isso a parte econômica, para a música isso não é separado, né? Isso deveria ser tudo costurado junto. E a vida ética para Musil, uma vida boa, né, a oidaemonia dos gregos, ela dependeria dessa capacidade de poder transitar de um para o outro e de criar pontes entre esses domínios. Obrigado. Sim, mais uma questão. Aqui eu achei, a Francisca comenta aqui, todas as falas das professoras foram muito necessárias, sublinho necessárias, interessante, eu gostei da Francisca, do comentário necessárias, ótimas exposições. Eu abro mais alguma questão? Senão eu tenho sim, Eu por tenho favor.
Eu acho que é muito importante, né, nessa discussão sobre qual é a visão do Hegel, das mulheres, de sublinhar um pouco, né, tanto as limitações do olhar de um pensador na sua época, né? Hegel é um realista, Hegel é um pensador dialético que não se permite fazer metafísicas fantasiosas, né? Criar uma filosofia dos anjos, né? Da vida, da paz eterna, né? Mas que parte daquilo que é a realidade do mundo, né? E ele quer que a racionalidade tenha a ver com aquilo que nós realmente vivemos e experienciamos, né? Então, qual é a primeira experiência de Hegel, né? Enquanto filósofo, ele se depara com a definição do casamento do Kant, né? Que diz que a mulher, né? Que o casamento é um simples contrato, né? De possessão mútua de dois corpos, né? Hum, que só se encerra no fim da vida. Então, ele se extasia, né? E fica revoltado, né? Com essa barbaridade, né? De definição, que evidentemente é uma agressão, né? Uma ironia, né? Uma ironia negra, né? Do Kant, uma acusação, né? Contra o casamento burguês. E o Hegel elabora, né? De como, mas dentro do imaginário vigente da sua época, né? Que é o imaginário vigente, na verdade, da maior parte do mundo, né? Quando a gente vê na África, no Islã, eu fiquei morando agora um tempo no Marrocos, que é um país light, né, do Islã, mas é deprimente, né, a posição da mulher. Então, Hegel pensa como dá para superar esse preconceito, né? E ele elabora todo esse fino tecido dialético, né, do mútuo reconhecimento, que embora a mulher possa ser considerada como se ela fosse passiva como a planta, e o homem possa ser considerado sob certos aspectos, né? Os aspectos dos óperos daquela época, né? Como a parte ativa, né? O verdadeiro casamento é apenas um mútuo reconhecimento, né, dos dois nas suas diferenças, etc. E depois ele diz na fenomenologia que a mulher é a eterna ironia da sociedade, ou seja, a mulher é, na verdade, o motor, a inquietude, aquilo que no relógio, né, é a mola, né, que deveria, né, que causa a dissolução, né, da sociedade. Às vezes, essa injustiça que ela sofre e as revoltas contra injustiças que ela sofre ou contra eh, essa submissão, né, que é planejado para ela, né, isso é, né, a mola da paciência do conceito, né, da paciência do conceito que dissolve o status quo. Então, acho que mas é claro, né, a gente nunca vai poder satisfazer feministas duras, porque quando a gente tem os óculos, né, do direito que todos têm, claro que parece horrível, né, que a mulher deve ser passiva. O Hegel não diz que ela deve ser passiva, ela diz que com certos óculos a gente pode vê-la como uma planta passiva, né, mas dentro dos óculos daquela época, né? Então, é muito difícil resgatar os filósofos de 200 anos atrás, né? Para o gosto da nossa ideia, dos nossos ideais, às vezes muito fantasiosos também. Eu só queria saber por que tu não usaste aquela citação da ironia, porque essa é importante, essa é produtiva para o feminismo. Obrigada, Catherine. Quando eu pensei em trazer os teus comentários sobre a Antígona e Hölderlin, eu pensei, bom, essa é uma boa oportunidade para falar com uma teoria, né, que tu elaboraste ali, que tem me inspirado muito também para ler Hegel aqui, né, e para ler Antígona em Hegel e a própria Antígona isoladamente, né.
Sobre a questão do casamento, né, é interessante pensar que Hegel mesmo assinala mais um ponto a favor de um Hegel um pouco mais progressista do que naturalmente a gente costuma pensar, né? Ele assinala várias evoluções, vamos dizer assim, né, do casamento, né? Então, como o modelo que ele propõe, ou a teoria que ele propõe do casamento, tem algumas vantagens com relação a outras, como a do Kant, mas também como a do amor romântico, né? Ele faz uma crítica ali ao Lucinda do Schlegel, né? Que seria essa mulher super liberta, né? Uma mulher mais velha, e que se namora desse homem mais jovem, né? E que eles não precisam nem ter um contrato, eles não precisam ter um casamento propriamente dito, eles são tão enamorados que não precisam dessas amarras sociais. E o Hegel fica muito indignado com aquilo, e isso geralmente é lido também com esse olhar conservador, né? De um Hegel que diz, viu, ele não gosta das mulheres livres, né? Mas quem é que é essa mulher que pode ser livre em 1800 e ficar com um jovenzinho, né? Assim, é uma mulher, e não é uma mulher comum, né? É uma mulher muito específica, muito elitizada, né? Enfim, a mulher comum, se faz isso, ela vai sofrer retaliação dessa sociedade, né? E aí, pensando nessa questão da Lucinda, eu lembro de um outro livro, que é de uma historiadora que é recente, se chama Magnificent Rebels, né? Rebeldes Magníficos, não tem uma tradução ainda em português, né? Da Andrea Wulf, que tem uma carta, se eu não me engano, da mãe da Caroline Schlegel, né? Schlegel, Schelling, Böhmer, enfim, vários sobrenomes, né? Quando a Caroline queria, então, novamente mudar de marido, né? E a mãe dela diz, olha, quem sabe tu não te case e te aquieta um pouco, porque isso realmente é um problema naquela sociedade. E às vezes eu acho que a gente tem que olhar essas discussões pensando com essa cabeça daquela época, senão a gente não entende, né? Se a gente olha de hoje e diz, nossa, que absurdo, deixa a mulher fazer o que ela quiser. Mas é que não é bem assim, né? Não é bem assim. Quem é essa mulher? Como é que ela já tem filhos? Ela já está vindo de outro casamento. Naquela sociedade isso já tá assim, nossa, ela já tá para lá de validade, assim. E aí não vai querer casar, né? Quer mais liberdade. Aí, tipo, não é um olhar de alguém que não gosta, né, da liberdade das mulheres, mas justamente alguém que pensa como é que essa sociedade vê essas mulheres. Isso tem que ser considerado também, né? Eu acho que essa ideia também dessa proposta de um reconhecimento mútuo, né, do amor ético que o Hegel propõe, portanto, ele é uma tentativa de elaboração um pouco mais refinada do que é o casamento, do que tem de racional, então, nesse tipo de relação, né? Que não é só uma relação romântica, né, entre os indivíduos, me apaixonei, vou casar, deu, é só isso, não é só isso para Hegel, né? Mas envolve também uma legitimação do Estado, né, de dizer sim, vocês são casados, não têm direito à herança, etc, etc. Envolve uma série de legislações por trás disso, né, que precisa ser reconhecida. E como isso acaba tendo algumas vantagens no casamento burguês, né? De que, por exemplo, a mulher pode escolher com quem casa e não ser prometida simplesmente para alguém, né? Ou casar por conveniência, né? Porque o pai quer que ela case com fulano para manter heranças assim, assim, assado, enfim, né? A mulher pode escolher, o que já é um grande passo para hoje. Hoje talvez não seja, não pareça tanto assim, tipo, tá, e daí, né? Ela pode escolher. Mas na época era um grande passo, né? A mulher ter o direito de escolher com quem se casar, né? Então, nesse sentido, eu acho que sim, mais pontos, né, para somar esse Hegel que não é assim, não é conservador como geralmente se pinta, né? E essa questão da eterna ironia, né, da eticidade, né, algo assim, que ele fala na fenomenologia, também acho que é um ponto central. Eu não falo disso aqui, mas eu trato disso em outros pontos, né? Para mim,
E por isso que eu acho que a Antígona é essa peça-chave na filosofia do Hegel, né? Justamente porque ela é essa mola que imprime movimento ao espírito, né? Então, a gente tem no início ali do espírito, do capítulo do espírito, na fenomenologia, a gente tem uma aparência de uma harmonia ética. Tá tudo muito lindo, né? As coisas estão funcionando, o Estado dá as regras, os cidadãos obedecem às regras e eles criam as regras que eles mesmos obedecem, então tá tudo lindo, maravilhoso, né? E aí tem uma mulher para estragar tudo, né? E dizer, não, olha só, tem um problema aqui, né? Essa Constituição do jeito que está nem é harmoniosa e nem tem espaço propriamente para as individualidades, né? A gente não tem espaço para ações autônomas propriamente dito, porque qualquer coisa que seja contrária a isso vai ser transgressora, né? E aí, quanto a isso, é interessante, tem algumas interpretações, eu gosto muito dessa, do Jay Bernstein, que eu citei, que Hegel amava Antígona, né? Que é importante também ressaltar, assim, por que ele fala tanto dessa peça, né? Que ele posiciona esse capítulo da fenomenologia do espírito e precisamente usar Antígona nesse momento, né? Por Hegel como uma resposta tanto ao Kant, né, com aquela ideia de uma moralidade que você se dá as próprias leis e, portanto, você obedece às próprias leis que você se dá e aí você não faz nada de novo, porque você fica eternamente repetindo as próprias leis que você obedece, quanto justamente a esse ideal romântico de uma Grécia antiga muito arrumadinha e bonitinha e tudo certinho, nas quais as pessoas obedecem às próprias leis, etc., né? Que estava muito em voga ali, e o Hegel vai dizer, tá, não é bem assim. Esse negócio não funcionava do jeito que vocês estão pensando, e esse ideal de ficar obedecendo às próprias leis eternamente também tem problemas, né? Não tem espaço para individualidade propriamente dito. E quem vai dizer isso é uma mulher, e é essa Antígona, né? Eu acho que isso é interessante aqui. E é uma coisa que às vezes escapa muito às teorias feministas, né? Essas leituras feministas que fazem essa leitura um pouco mais apressada por aqueles motivos que eu citei, né? Nem sempre tão preocupada também em focar no que exatamente Hegel está dizendo, mas aí a gente perde alguma coisa que me parece, né? Eu iria por aí. Obrigado. Ah, são, nosso tempo está, são 9 horas, né? Ah, mas ainda, caso alguma questão que seja colocada, Catherine já colocou uma aqui. Bom, só para dizer mais alguma coisa, né, sobre porque eu considero que o Musil está um pouco antes, né, adianta o tempo, né, acelera o relógio. Por exemplo, Thomas Mann ele leu com muito interesse o primeiro romance do Musil, que se chama O Jovem Thanos, né, que é sobre esses meninos adolescentes que misturam seus desejos homossexuais com sadismo e assim, terminam quase trucidando, né, seu colega. A segunda obra na qual Musil tenta ir mais adiante, né, é uma obra super experimental que antecipa o estilo da Clarice Lispector, né? Ele se projeta em duas mulheres, né, e retoma os relatos da sua namorada, noiva, esposa, né, Marta Marcobaldi, né, que contou das suas experiências sexuais, que era muito outspoken, né, muito aberta. Então, para o Musil, isso era uma grande novidade, né, uma mulher ter essa liberdade. Ele começa a se identificar muito com Marta e começa a trabalhar nos seus diários, né, o desejo que ele tinha como criança de ser menina, né, e faz todos esses experimentos, né, de atravessar as fronteiras, né, do gênero. Então, nesse ponto, ele é muito além do seu tempo, ele tem uma capacidade, assim, de levar a sério a sensualidade na mulher, não apenas ao nível sexualizado, né, sensualidade sexualizada, mas a inteligência que passa pela sensualidade, né? Aquilo que Freud chama, né, que
o interesse, né? O interesse, a pulsão, né? A pulsão, no fundo, ela se desloca para a pulsão de saber, né? Então, é, a representação que ele faz na primeira novela, né, da Claudine, em A Perfeição do Amor, é realmente uma experiência na qual essa mulher explora sua própria sensualidade, seus episódios quase de ninfomania, essas flutuações, né, do seu desejo se transforma numa autoanálise, uma autorreflexão. Então, ele traz à tona, né, o que há de interessante, de precioso, né, na sensualidade, na sexualidade, e a que ponto ela é uma mola, né, para a inteligência, para a compreensão do mundo, para a compreensão de si mesmo. E é muito significativo, né, que o Thomas Mann pegou esse segundo romance com muito interesse e depois anota no seu diário que ele, depois de 10 páginas, ele deixou de lado porque era muito mulher. Então, era assim, uma reação tipicamente assim, de machismo, né? Ah, já não interessa, né? Isso é muito feminino, já... Né? Ele leu avidamente, né, esse labirinto, né, do desejo sexual, homossexual dos meninos, mas mulher já não interessa mais, né? Esse romance foi um total fracasso, né? Foi um grande retrocesso para Musil, por isso que ele demorou tanto depois para se recuperar. Depois veio a guerra, né? E, e ele tentou várias outras vias, né? E isso ficou trabalhando. Então, e ali também tem um trabalho assim de autoanálise, né? De superação dos sentimentos possessivos masculinos, né? Ele descobre através da sua noiva, né? Que ele tem uma concepção intelectual de liberdade sexual, né, para homem e mulher, mas na realidade, né, ele não consegue dominar os seus sentimentos. E toda essa escritura das suas novelas é uma tentativa de superar esses preconceitos, essas reações machistas de possessividade, etc. Então, é um autor muito interessante porque por mais limitado na sua época, que possam ser essas tentativas, né, elas são uma antecipação daquilo que é o nosso ideal, né? E que muitos entre nós não superam ainda, né? Porque o ciúme a gente sabe como é difícil superar o próprio ciúme. Cara, complementação muito, muito rica, Catherine. Obrigado. Ah, acho que estamos felizes, né? Sim, foi muito bom. Adorei, uma conversa maravilhosa. Aprendi um monte, né? Então, agradeço mais uma vez, Catherine, Marlore, muito obrigado por essa noite. Quero agradecer a Viviana, que está aí, pelo apoio. Obrigado, Goethe Institut, né? E por estarmos aqui nesse ambiente maravilhoso, muito bom. Ah, público, tem pessoal aqui batendo palma, tá? Então, já estão batendo palmas aqui. Obrigado, público que está aí na caixinha. Obrigado, público que está aqui. Agradecemos. Marlene, se eu esquecer alguma coisa, você me fala. Isso vai ficar gravado, hospedado na página do CBA, né, para poder, né, visitar, ver quem não viu, tá? Então, isso é importante, está hospedado lá. Nós vamos ter nosso próximo encontro no dia 4 de novembro, agora daí na PUC. Então, isso que é a parte legal, né? Então, somos itinerantes. E vamos fazer a divulgação em breve sobre isso, né? No próximo encontro, tá? Mais alguma coisa? Acho que é isso. Muito obrigada ao Instituto Goethe por nos receber aqui e pela impressão do meu texto primiciano. Obrigada. Toda a parte técnica também. Então, muito obrigado. Boa noite a todos.